Arendt, Entre o Amor e o Mal, uma biografia. Que mulher! Hannah Arendt dizia que não era filósofa, porque ela queria mudar o mundo e acreditava que a filosofia não poderia fazê-lo, então se dedica mais aos estudos da ciência política. Já muito nova, ela ouve falar sobre um professor chamado Heidegger e se interessa por ser sua aluna. Heidegger e Hannah estabelecem um relacionamento amoroso. A autora diz que é tentador, que é fácil, muito fácil supor que Hannah estava numa posição de inferioridade em relação a Heidegger. É que por ele ser casado, era ele quem dizia quando e se os encontros aconteceriam. Heidegger era mais velho e era professor de Hannah. E isso poderia sugerir, de fato, uma diferença. Mas ela lembra também o conceito de poder estabelecido por Max Weber, que acreditava que tinha poder quem fazia as coisas acontecerem. E sem dúvida, Hannah fez as coisas acontecerem com Heidegger. Só que um dia Heidegger desaparece, ao mesmo tempo que circulam boatos de que ele se filiara ao Partido Nazista, e depois de sua morte, seus diários são publicados e é inegável que sim, ele compactuava com alguns desses valores. O que poderia ser tema de um vídeo só para isso, porque como explicar que uma pessoa que acredita que os judeus são inferiores pode ter estabelecido um relacionamento amoroso, erótico, sincero com uma judia? Nesse contexto, Hannah se vê obrigada a fugir da Alemanha e ela se muda para Paris. Lá ela conhece Heinrich. Ai meu Deus. Heinrich. Seu segundo marido, também refugiado, mas Heinrich não era judeu, ele era marxista, então ele era um refugiado político. Heinrich dava muito pouca importância ao aspecto formal e à academia, mas tinha sede de conhecimento. E os dois estabelecem uma cumplicidade, uma parceria imediatamente ao se conhecerem, e essa união durará até o fim dos seus dias. Hannah e Heinrich se casam em Paris e depois, quando o nazismo já se espalhou por quase toda a Europa, eles se mudam para os Estados Unidos. São os dois apátridas, cada um por um motivo. E anos depois, quando Heinrich morre, Hannah pergunta aos seus amigos como ela fará sem o seu país. Hannah se preocupa com a exploração sistemática da solidão organizada das massas, da manipulação e da consequente despersonalização através da eficiente propaganda nazista, com o consequente entorpecimento da faculdade crítica. Ela se ocupará com temas como o amor, o mal e o perdão. Será uma crítica ferrenha aos direitos humanos. Ela dirá que o mundo não viu nada de sagrado na nudez abstrata de ser apenas humano. Elaborará sua tese de que os direitos humanos até então somente foram realizados na forma de direitos civis e que invocar direitos, se faltar um Estado ao qual cobrá-los, não funciona. Portanto, o direito a direitos deve ser formulado como direito à cidadania. É que por muito tempo, Hannah não tinha um Estado ao qual recorrer. E se num dado momento ela reuniu evidências da discriminação pela qual os judeus vinham sofrendo, a fim de alertar o resto do mundo às barbaridades que ocorriam, ela percebeu que os esforços eram inúteis, porque o Holocausto de fato aconteceu. Hannah e Heinrich se mudam para os Estados Unidos, onde ela desenvolve uma carreira e leciona. Por esse caminho que ela constrói, ela é convidada a cobrir o julgamento de Eichmann, o responsável pela organização e execução do transporte de todos os judeus da Europa para a Polônia, primeiro para os campos de concentração e depois para os campos de extermínio, para a operação que ficou conhecida como Solução Final, que tinha o propósito de exterminar todos os judeus da Europa. Só que em seu livro, Hannah aborda dois aspectos muito polêmicos. Primeiro, ela diz que os conselhos judeus facilitaram muito a vida dos nazistas, porque recolhiam informações dos judeus residentes na Europa. Veja, ela não disse que a culpa pelo Holocausto foi dos judeus. Ela apenas disse que os conselhos judeus facilitaram a vida dos nazistas. Ela também diz que Eichmann, o cérebro operacional da Solução Final, não era um sujeito demoníaco que praticava o mal desinteressadamente, praticava o mal pelo mal, afastando a ideia kantiana. Ela disse que Eichmann apenas cumpria o seu dever. E algumas pessoas interpretaram esse posicionamento como se fosse um perdão a um dos responsáveis pela morte de milhões de judeus. Em 2017, um grupo de livreiros independente em Washington, nos Estados Unidos, depois da eleição de governos de extrema-direita, aparentemente ameaçadores da democracia
em diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Polônia, na Índia, na Ucrânia, resolveu republicar livros do século XX, o mais recente, de 1985, e o cliente que passasse de frente a essas livrarias se depararia com exemplares como 1984, O Conto da Aia, Admirável Mundo Novo, dentre outros exemplares, e o único ensaio deles era o de Hannah, Origens do Totalitarismo. O cliente que, curioso, resolvesse folhear um desses livros, encontraria um bilhete escrito "Leia e haja". Os estudos de Hannah e os seus escritos são muito atuais para que não esqueçamos que a democracia sempre está em risco.